uma breve reflexão sobre o que é ser nascido de novo, ou nascido de Deus, ou uma nova criatura. João vai escrever na sua carta de 1 João, capítulo de número 3, versículo de 9, e o versículo vai dizer justamente que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né? Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática, porque a semente de Deus, a semente está na pessoa que é nascido de Deus e não vive mais em pecado. É o que João vai dizer justamente sobre isso, que nós agora que aceitamos o Senhor Jesus Cristo e somos uma nova criatura, a partir da nossa conversão, a partir que nós declaramos isso perante a igreja, perante testemunhas, que agora queremos andar e caminhar conforme os princípios bíblicos, conforme os ensinamentos dos apóstolos, conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os apóstolos para que viesse ensinar para a sua igreja. Agora é uma responsabilidade agora na vida daquele que é nascido de Deus, né? Mostrar que não é mais por ele, mas por Cristo, né? Mostrar que agora é uma grande responsabilidade na sua vida, que agora tem que apresentar Cristo para as pessoas, e o agir do Espírito Santo agora, ele é testemunha desse agir. Conforme vamos caminhando na nossa fé, o Espírito Santo ele é testemunha desse agir. Se andávamos errado, não andamos mais. Se o novo convertido ele bebia, já não bebe mais, porque o Espírito Santo agora vai começar a testificar uma mudança. E os nascidos de Deus testificam agora sobre Jesus como seu único e suficiente Salvador, sobre Deus como único Deus e soberano, né? E sobre o Espírito Santo sempre presente na sua vida, né? Tendo sua vida como prova real de uma nova criatura, de uma nova pessoa. Então, os nascidos de Deus, ele tem que testificar Jesus como seu único e suficiente Salvador perante a igreja, testificar que Deus agora ele é o único soberano na sua vida, que nada mais você não precisa de mais nada, porque Deus ele te completa, ele é soberano sobre a sua vida agora, e o que o Espírito Santo agora ele está sempre presente em tudo que você for fazer, em todo o seu caminhar, em todo o seu proceder. Então a tua vida agora ela tem que ser uma prova real de uma nova criatura, de uma nova mudança. Então os nascidos de Deus, que o apóstolo João vai nos ensinar ali, são as mudanças que agora que nós devemos agir, nos comportar, falar, que seja, mostrando agora, testificando Jesus. Então, nós temos agora como ensinamento que os nascidos de Deus precisam testificar Jesus, testificar que Jesus ele é a palavra de vida, Jesus ele é a palavra que transforma a vida, Jesus agora ele é a palavra da nossa vida, que agora ele que nos completa. Então, os nascidos de Deus, o que João vai dizer aqui, justamente isso, que os nascidos de Deus, ele precisa testemunhar como João, o apóstolo, né, de Cristo, juntamente com os outros demais apóstolos também, testemunharam, testificavam que Jesus ele era a palavra de Deus, que Jesus ele era a palavra de Deus, né? Então, os apóstolos sempre testificavam isso, e nós temos que tomar isso também agora como nascido de Deus, uma nova pessoa em Cristo, testificar também que Jesus ele é a palavra de vida, né? E se podemos tirar uma segunda lição também, é que os nascidos de Deus, agora que nós somos uma nova criatura, somos novas pessoas em Cristo Jesus, nós devemos agora andar com a palavra,
que é andar com Jesus, né? Ouvir a palavra, ouvir Jesus falando, mediante os santos da igreja, né? Os santos que são os que trazem a palavra de Deus, né? E tocar na palavra, porque você também toca na palavra, você toca em Cristo quando você pega a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Estuda e assim você agora testifica Jesus através da Bíblia, mostrando para aqueles que ainda não são nascidos de Deus. Então, se podemos tirar uma segunda lição, a primeira lição é testificar que Jesus é a palavra de vida. A segunda lição é que nós devemos andar com a palavra de vida, tocar na palavra de vida e ouvir a palavra de vida, que é Jesus Cristo. E se podemos tirar uma terceira lição sobre esse versículo dos nascidos de Deus que João está falando, né? Podemos tirar que os nascidos de Deus precisa praticar as boas obras também, conforme relatado no versículo de número 12, 9 ao 12 desse capítulo de 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 12, João vai dizer que agora os nascidos de Deus precisam praticar as boas obras. Então tem que ter uma mudança, tem que ter um amor agora com aqueles que não estão em Cristo Jesus ainda, com aqueles que precisam, né, também conhecer a Jesus Cristo, com as práticas de abençoar, né, as pessoas, ajudar os necessitados, cuidar dos órfãos, da viúva. Isso são as práticas das boas obras. Agora você não pensa mais só em você, agora você é nascido de Deus. Você pensa semelhantemente como Jesus faria. E se como Jesus faria, você também, automaticamente, como nascido de Deus, você também quer também fazer conforme Jesus faria. Então, é uma terceira lição que podemos tirar sobre esse texto, sobre a luz desse texto. E uma quarta lição que podemos tirar também sobre esse texto dos nascidos de Deus é que agora nós devemos viver em amor, né? Se você pegar ali o capítulo de número 4, desse mesmo texto, no capítulo 4, versículo 7 e 8, João vai dizer justamente isso, vai dizer: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, né? E qualquer que ama é nascido e nascido de Deus conhece a Deus. Então, quando nós praticamos o amor de Deus e vivemos o amor de Deus, né, é uma prova que agora realmente nós somos nascidos de Deus. Quando nós praticamos o amor, né, cuidamos das pessoas com amor, amamos o nosso semelhante como a nós mesmos, né? Como Cristo nos amou, como Cristo amou a igreja. Então, essa é uma lição que João vai nos ensinar justamente sobre os nascidos de Deus em cima desse texto, em cima da luz da primeira carta de João. E a última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o nascido de Deus é que nós devemos crer em Jesus Cristo. Não adianta ler a Bíblia, não adianta buscar, não adianta se você verdadeiramente não crer, não é falar que crê, mas tem que vir de dentro, tem que ser uma mudança de dentro para fora, né? É o que João vai justamente dizer no seu capítulo de número 5, né? No capítulo número 5 de primeira carta de João, ele vai dizer justamente isso, né? Que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então agora nós temos que verdadeiramente crer que Jesus é o Cristo, né? Que o Espírito Santo vai testificar que realmente nós somos nascidos de Deus. Então é notório que quando nós aceitamos o nosso Jesus como nosso único e suficiente Salvador, há uma mudança gradativamente, né? Primeiro a gente crê, depois a gente vai mudando, vai tendo as práticas do amor, depois nós vamos ter as práticas das boas obras, depois nós vamos testificando no nosso caminhar que Cristo lhe é a palavra de Deus, e depois nós vamos
tendo mais o tocar, né, na palavra, o ouvir a palavra, o andar com a palavra, que aí Jesus começa na sua trajetória cristã, começa a você ter uma mudança gradativamente, você não vai mudar da noite para o dia, né? Você agora é uma nova criatura, mas você não se transformou da nova criatura da noite para o dia, você vai começar ali na sua caminhada cristã, largando aquelas práticas e largando aqueles velhos hábitos, né? Que agradavam o mundo, e aí Jesus vai te moldando, o Espírito Santo vai te moldando conforme o caráter de Cristo, né? O Espírito Santo agora vai te testificar, então você começa ali a mudar gradativamente, aos poucos, conforme você vai criando uma intimidade com o Espírito Santo e uma intimidade de busca com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixo para os irmãos essa breve reflexão que está no livro na carta de 1 João, né? Capítulos, a gente pode debruçar em todas as cartas, mas como nascido de Deus, eu escolhi aí para a reflexão o capítulo de número 3, versículo de número 9, né? E, mais uma vez, ele nos diz assim, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, você vê que você vai largando a prática do pecado, né? A prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, a semente de Deus permanece naquele que é nascido de Deus, né? E não vive pecando, porque é nascido. Então não vive mais pecando. Você vai parando de pecar, você vai largando aquelas práticas, vai largando aquilo que o Senhor não se agrada. E aí o Espírito Santo vai colocando dentro de você uma nova criatura, uma nova mudança. Então você agora é a comprovação testificada agora através do Espírito Santo que você realmente é nascido de Deus. Então fica essa reflexão para os irmãos em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar.